Boa tarde, meus queridos alunos do 9º ano do Colégio Objetivo de Andeara. Aqui é a professora Carol. Vamos iniciar hoje a nossa apostila do segundo bimestre. Com a graça de Deus, que tudo corra bem, que vocês visualizem as videoaulas, para que vocês mantenham uma rotina de estudos. Sempre digo que eu estou observando as visualizações. Não deixem assim o conteúdo acumular. Não deixe de ver a aula antes, da correção. Faça de uma forma com que na semana seguinte, quando eu enviar a correção, você já tenha realizado as atividades para poder acompanhar a correção, certo? Vamos manter uma organização, uma rotina de estudos para que o aprendizado seja o melhor possível, de melhor qualidade, visando o melhor para vocês. Então, na nossa apostila do segundo bimestre, nós temos algumas questões que nós iremos trabalhar, Contexto expositivo, nós vamos trabalhar com informação, prescrição e orientação. Nós iremos trabalhar com informações de lógica, de raciocínio, tudo isso visando prepará-los também para o texto argumentativo. Então, aqui no primeiro momento, vocês terão uma atividade a ser realizada. Na verdade, ela é bem simples, mas ela tem um propósito, tá? Vocês irão fazer o seguinte, vocês irão escrever uma instrução para uma pessoa arrumar a mesa para o almoço, usando pratos, garfos, facas, copos e guardanapos, ok? Então, o que é a instrução? Vocês já estudaram o texto instrutivo em anos anteriores, que é o texto prescritivo. É aquele que indica algo para alguém fazer, vai dando instruções, do passo a passo de como proceder para chegar no objetivo. Então, aqui, você tem que indicar o que precisa ser separado para colocar sobre a mesa, a disposição de cada um dos itens colocados, onde colocá-los, de que lado ficam uns dos outros, certo? E aí você deverá utilizar apenas a linguagem verbal, que é o texto escrito. Vocês devem se lembrar que para redigir uma instrução, você vai utilizar os verbos ou no imperativo ou no infinitivo, certo? Você pode escolher entre os dois, mas você deve manter uma única forma verbal no texto todo. Você não pode começar com ele no imperativo e depois você mudar para o infinitivo. Então você vê, eu vou utilizar os verbos no imperativo até o final. Uma receita culinária, por exemplo. Colocar, pegar, adicionar, se for no infinitivo. Se for no imperativo, coloque, pegue, adicione, descasque. Então, olha só, é um exemplo para vocês poderem aí ter uma noção melhor. Se você julgar necessário, você pode criar subtítulos para separar as etapas. Porque, por exemplo, numa receita culinária, há duas etapas. Primeiro, ingredientes, depois, segundo, modo de preparo. Se você julgar necessário, não é uma obrigatoriedade, ok? Então, aqui vocês farão essa atividade. E agora nós vamos para essa daqui, que é da página 4, certo? Então aqui vocês vão observar essas figuras apresentadas nos retângulos, conforme vocês estão vendo, e elas são indicadas por letras. Elas estão embaralhadas e elas fazem parte de 3 sequências. O que vocês vão fazer? Vocês vão separar as imagens de acordo com a sequência. A das bananas, vocês vão ver qual é a sequência, do crocodilo e do homem envelhecendo. Vocês vão colocar numa sequência temporal. Para indicar a ordem, apenas desenhe um retângulo com a letra. Não precisa fazer o crocodilo, nem o homem, nem a banana. Você vai fazer aqui o retângulo. Você vai colocar os retângulos dispostos da forma que você achar melhor. E aí você vai colocar a letra. Qual que será que é a primeira do crocodilo? É a letra B? É a letra D? É a letra G? Você vai indicar por letras, ok? Depois você vai analisar essa daqui.
você vai observar a maneira como gesticula a pessoa. Você está vendo aqui na foto A e na foto B. Em uma das fotos, a pessoa está falando sobre um fato passado que já ocorreu. Em outra, está fazendo referência a um fato futuro que ainda não aconteceu. Você imagina que ela esteja falando sobre um fato passado em qual foto? Na A ou na B? Aí você vem e coloca aqui. Sobre um fato futuro, na A ou na B? Ok? Aí nós teremos agora um problema. Quando algo não está acontecendo como deveria, podemos afirmar que ocorre um problema. Ok? O que é e o que deveria ser. Em uma cidade, podemos dizer que está acontecendo um problema. Geralmente quando a população avalia que seus direitos não estão sendo respeitados, então aí está tendo um problema. A atuação de determinados grupos afeta negativamente a vida da comunidade. O meio ambiente não é preservado. Então, quando acontece algum desses itens, nós podemos constatar que há um problema. As escolhas pessoais dos indivíduos, como onde morar, com quem se relacionar, de que modo se vestir, que religião professar, seu modo de viver. Se essas escolhas não afetarem a vida dos outros, né? Não assim tirarem a liberdade dos outros, nem apresentarem atos ilegais, isso vai dizer respeito somente à pessoa, somente a você. Isso não é considerado um problema da cidade, né? Isso é considerado um problema individual, um problema seu. Agora nós vamos para a página 6, exercício 4. Tudo que tiver em grupo, gente, vocês vão adequar para a realidade que não tem como ser em grupo. Vocês vão fazer individualmente, tá? A menos que vocês queiram fazer em grupo pelo WhatsApp, trocar ideias, tá bom? Então aqui, gente, na 4, vocês devem identificar problemas da cidade onde está a escola, certo? Problemas de Anhanguera, então, porque a escola está em Anhanguera. Então, esses problemas podem ser de diversas naturezas, desde que afetem a vida da comunidade e não interfiram nos direitos de escolha de pessoas. Vocês que moram em outra cidade vão ter que ter uma socialização com os colegas através do grupo, tá bom? Podem trocar essas informações até no grupo mesmo nosso de redação, para vocês anotarem os resultados dessa discussão, né? E que a gente possa fazer essa atividade da melhor maneira como ela está sendo proposta. Então, vocês vão pensar aí em problemas que tem na cidade, né, de Anhanguera. Se vocês quiserem pensar na cidade onde vocês moram, pode ser também, porque se ficar difícil essa socialização, pode ser da cidade onde você mora. Você fica à vontade, tá bom? Fica a critério de vocês. Então, para a atividade sua criação, que seria esse problema? Muitos buracos na rua, não tem iluminação, não tem pare numa rua muito movimentada que seria necessário, que pode acontecer acidentes. Tem locais que não são asfaltados e acaba prejudicando. O que seria, né? Para a atividade sua criação, vocês irão pesquisar sobre um dos problemas da cidade, preparar uma exposição para apresentar para as equipes. Então, essa exposição vocês não vão expor, vocês vão apenas deixar por escrito, ok? Aí, você vai responder qual é o problema a ser investigado por você. Por que pode ser considerado um problema? Ou seja, que malefício isso provoca para as pessoas, para a comunidade? Quem que isso prejudica? Tudo bem? Aí vocês já vão poder realizar a tarefa 19, tá bom? Pesquisa inicial. Depois vocês vão vir aqui. Vamos ler como a linguagem modela o pensamento. Diferentes idiomas afetam de maneiras distintas a percepção do mundo, ok? Então aí nós faremos a leitura e eu vou explicar o que vocês farão. Bora lá! Uma característica marcante da inteligência humana é a sua adaptabilidade, a capacidade de inventar e reorganizar os conceitos do mundo de modo a se adequar às mudanças de metas e ambientes, porque nós, como seres humanos, estamos em constante adaptação. Quando mudamos de cidade, nós vamos nos adaptar à nova escola, à nova casa, aos novos amigos. Nós somos sempre seres humanos adaptáveis.
Uma consequência dessa flexibilidade é a enorme diversidade de idiomas que surgiu ao redor do mundo. Cada um oferece o seu próprio conjunto de ferramentas para os processos mentais de raciocínio e engloba o conhecimento e a visão de mundo desenvolvidos ao longo de milhares de anos dentro de uma cultura. Ao mesmo tempo em que a maneira como pensamos influencia nossa fala, a língua que usamos também molda o modo como raciocinamos. Pesquisas científicas têm mostrado como a linguagem molda nossas concepções de espaço, tempo e reação. Uma evidência de como a língua que falamos influencia na maneira como nos localizamos no espaço se obtém comparando as respostas dadas a uma investigadora americana por uma menina de 5 anos em Portugal, uma pequena comunidade aborígene na borda oeste de Cabo York, no norte da Austrália, com aquelas fornecidas por cientistas eminentes de outras culturas. Vamos para o relato da cientista. Então ela fala assim, quando eu peço à menina da pequena comunidade aborígene para me mostrar o norte, ela aponta com precisão e sem hesitação. A bússola confirma que ela está certa. Mais tarde, de volta a uma sala de conferências na Stanford University, faço o mesmo pedido a um público de ilustres acadêmicos, ganhadores de medalhas de ciência e prêmios de gênios. Peço-lhes para fecharem os olhos, a fim de que não nos enganem, e apontarem o norte. Muitos se recusam por não saberem a resposta. Aqueles que fazem questão de se demorar um pouco para refletir sobre o assunto, em seguida apontam em todas as direções possíveis. Venho repetindo esse exercício em Harvard, em Princeton, em Moscou, Londres, Pequim, sempre com os mesmos resultados. Uma criança de 5 anos de idade em uma cultura pode fazer algo com facilidade que cientistas de outras culturas lutam para conseguir. O que pode explicar isso? Parece que a resposta surpreendente é a linguagem. Ao contrário do inglês, português e outros idiomas, o Kuuk Tayori, idioma falado em Portugal, ele não usa termos relativos ao espaço como esquerda e direita. Em vez disso, os falantes de Kuuk Tayori conversam em termos de pontos cardeais. Eles conversam como termos de norte, sul, leste, oeste e assim por diante. Claro que em inglês, português e outras línguas também há termos designando os pontos cardeais, mas apenas em grandes escalas espaciais. Não diríamos, por exemplo, eles colocaram os garotos de sobremesa, eles colocaram os garfos de sobremesa a sudeste dos garfos grandes. Ninguém fala assim. Ela mora a centro-oeste. Ninguém usa esses termos. Mas em Kuuk Tayori, os pontos cardeais são usados em todas as escalas. Isso significa que os que usam esse idioma acabam dizendo coisas como: o copo está a sudeste do prato, o menino em pé ao sul de Maria, meu irmão. Em Portugal, deve-se estar permanentemente orientado apenas para conseguir falar corretamente. Pessoas que pensam de modo diferente sobre o espaço também são suscetíveis a pensar de forma diferente sobre o tempo. Foram dados aos falantes de Kuuk Tayori conjuntos de fotos que mostravam progressões temporais: o envelhecimento de um homem, o crescimento de um crocodilo, uma banana sendo consumida. Em seguida, pediu-se que organizassem as imagens embaralhadas no chão para indicar a sequência temporal, que é o que vocês farão, lá com o que eu expliquei. Pessoas que pensam de modo diferente sobre o espaço também são suscetíveis. Então, por isso que nós vamos ver a diferença, certo? Então, nós vamos observar que eles as organizam de leste para oeste, nascer do sol para o pôr do sol. Os falantes do inglês, como do português, ao receberem essa tarefa, provavelmente organizarão as imagens de modo que o passar do tempo seja da esquerda para a direita. Assim, da esquerda para a direita, que é a direção da escrita, que nós escrevemos assim, Os de língua hebraica tenderão a colocar as cartas da direita para a esquerda.
na direção da sua escrita, porque eles escrevem assim. Isso mostra que a direção da escrita em um idioma influencia a forma como nós organizamos o tempo. As apresentações de tempo variam de muitas outras maneiras pelo mundo. Por exemplo, os falantes de inglês consideram que o futuro fica adiante e o passado fica atrás. Em 2010, pesquisadores da Escócia descobriram que os falantes do inglês, inconscientemente, balançam seus corpos para frente ao pensarem no futuro e para trás ao considerarem o passado. Mas em Aymara, um idioma falado na Cordilheira dos Andes, dizem que o passado está à frente e o futuro está atrás. E a linguagem corporal dos falantes de Aymara corresponde ao seu modo de falar. Em 2006, pesquisadores americanos constataram que os Aymarás gesticulam na frente deles quando falam do passado e atrás deles quando discutem no futuro. Então vamos supor que uma pessoa queira dizer que viu a peça Tilvânia na Rua 42. Vejamos como seria dada essa informação em diferentes idiomas. Em Mian, língua falada em Papua Nova Guiné, o verbo a ser usado revelaria se o evento acabou de acontecer, aconteceu ontem ou em passado remoto. Na Indonésia, o verbo não denotaria sequer se o evento já aconteceu ou se está para acontecer. Em russo, o verbo revelaria o gênero da pessoa que fala, ou seja, se é homem ou mulher. Em mandarim, a pessoa teria de especificar se o tio do título é materno ou paterno, se ele está relacionado por laços de sangue ou de casamento, porque há vocábulos diferentes para todos esses tipos diferentes de tios. Em Pirahã, língua falada no Amazonas, a pessoa não poderia dizer 42, porque não há palavras que expressem números exatos, apenas vocábulo para pouco e muito. Então, pessoal, os estudos mencionados são apenas alguns de uma série que sugerem que a linguagem está envolvida em muito mais aspectos das nossas vidas, né, do que as pessoas supõem. Então, olha só, pessoal, que interessante. A forma como nós raciocinamos e como nós relacionamos o tempo está diretamente ligada à forma como nós escrevemos. Por isso, vocês vão observar que quando vocês forem fazer essas atividades aqui, todos farão com a mesma disposição das letras. E aí, na hora que nós formos voltar com a correção, vocês vão observar como de fato vocês vão pensar do jeito que vocês escrevem para organizar essas cartas. Então, aí após a leitura desse texto, vocês vão responder as questões, certo? Que vocês terão até a página 10. Tudo bem? Vocês vão responder aqui as questões de interpretação. E na hora que for finalizar a 1.9, vocês vão olhar para esses 6 conjuntos de elementos, né? O que vocês farão? Vocês vão dar uma olhada rápida, vocês vão bater os olhos de uma forma rápida, sem contar. Vocês são capazes de dizer quantos elementos há em quais conjuntos? Tá? Eu até sei quais são os conjuntos que vocês conseguem dizer quantos elementos há. Mas aí eu vou deixar para a próxima aula para vocês verificarem como de fato essa questão acaba sendo a mesma para todos na questão do raciocínio e de quantidade. Quando começar os números, vocês já podem parar na página 10. Tudo bem? Então, gente, a nossa aula de hoje, que iniciou-se com a apostila do segundo bimestre, basicamente isso que eu expliquei para vocês. Tá? Não há nenhuma dificuldade, há muita interpretação. Sugiro que vocês leiam novamente esse texto que eu li sobre como a linguagem modela o pensamento. Extremamente científico, extremamente importante, interessante, tá? Interessante que vocês leiam novamente para vocês virem nas questões aqui de interpretação. Qualquer dúvida, podem mandar no grupo, podem mandar no privado, tá? Que eu respondo e tiro as dúvidas com o maior prazer. No mais, eu fico por aqui. Desejo que vocês tenham uma ótima semana. Fiquem com Deus. Beijos no coração.
E até quinta-feira com a nossa aula de literatura. Estejam com as atividades feitas para que possamos acompanhar aí as correções. Tudo bem? Fiquem com Deus. Beijos.